Continua conosco, Rede Verdade, está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Depois do Cidade em Ação com Samuca Duarte, começa o Rede Verdade. Você acompanha ao vivo aqui dentro da programação da sua TV Arapuã. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Que bom estar com vocês a partir de agora. No programa de hoje eu converso com o deputado federal Gervásio Maia, ele está conectado conosco aqui, enfim, trazendo aí as atualizações das informações da atuação no Congresso Nacional, na Câmara Federal, o deputado que faz parte aí da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Câmara. Deputado Gervásio Maia, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Torres, uma satisfação muito grande participar contigo do Rede Verdade, é claro, mandar um forte abraço a todos os telespectadores, sei que são muitos. As ordens, meu amigo. Bom demais. Deputado, vamos começar sobre uma pauta prioritária da Câmara Federal, que está em duas reformas, a reforma administrativa e a reforma tributária. As duas com promessa de melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro, seja no bolso, seja na questão das relações trabalhistas, no caso do servidor público. Que leitura você tem da reforma administrativa, da reforma tributária, e elas vão passar do jeito que estão aí na Câmara, deputado? Olha, Torres, a reforma administrativa está sendo votada nesse momento na Comissão de Justiça. Inclusive, acabei de fazer uma fala sobre um voto em separado que o nosso partido está apresentando. Li parte do texto do voto em separado, porque a reforma administrativa, na verdade, ela desmonta um monte de conquistas que foram celebradas na nossa Constituição de 1988. A estabilidade, a ocupação de cargos que hoje são ocupados exclusivamente por servidores concursados, por servidores de carreiras, a intromissão de um poder no outro, ou seja, o princípio da separação dos poderes sendo também atacado, porque no texto da PEC, Torres, o presidente da República deseja que qualquer mudança que vá se fazer na estrutura organizacional do Poder Executivo em relação aos servidores não mais precisará passar aqui pela Casa do Povo, pela Câmara dos Deputados, o que é um verdadeiro absurdo. Esses temas eles precisam passar pelo Legislativo. Então, são vários pontos que não somam em absolutamente nada. E o pior, reforma, ela geralmente soma coisas boas. O Paulo Guedes falou por 40 minutos, Torres, e não disse nada com nada na Comissão de Justiça. O presidente da República deu um aumento no seu salário e no salário dos seus ministros. E diz que a reforma administrativa vai trazer economia. Não diz qual é a economia. E o pior, sem autoridade. Como é que ele quer fazer a economia em torno dos servidores públicos que, diga-se de passagem, foram eles que seguraram o tranco e que estão segurando o tranco, inclusive quando o privado parou. É o motorista da ambulância, é o enfermeiro, são os servidores da segurança pública, os servidores da educação e tantos outros que nesse período de pandemia arriscaram suas próprias vidas. Então é um desmonte, infelizmente. A questão da estabilidade do serviço público gera ali alguns debates, uma proteção que o servidor tem contra as questões circunstanciais da política, inclusive, por causa dela que se consegue ali o mínimo, né, de objetividade na atuação do serviço público. Por outro lado, há uma parcela daquelas pessoas que entendem que essa estabilidade pode proporcionar queda na produtividade, mau atendimento, enfim, algo em que você conquista com um concurso e depois acha assim, não preciso mais me esforçar tanto porque eu já tenho essa estabilidade. Como balancear esses dois eixos, deputado? Mas a legislação atual já prevê tudo isso. O que eles estão querendo retirar e o que eles estão querendo gerar é uma fragilidade em relação aos servidores concursados, os servidores de carreira. Então, deixa eu citar um exemplo. Imagina um fiscal concursado da área ambiental. Estou citando a área ambiental por conta do escândalo que teve agora em relação à exportação ilegal de madeiras retiradas lá da floresta amazônica. Imagine um servidor concursado sem estabilidade. Ele vai ter coragem de lavrar um auto de infração se ele estiver sofrendo pressão dos poderosos ou até mesmo da própria política? Um servidor da Receita Federal,
e tantos outros servidores que aqui e acolá estão enfrentando os poderosos. Como é que eles vão se livrar dessa pressão? A estabilidade é importante para garantir essa segurança ao servidor. Sem isso, eles não vão ter disposição de colocar em risco aquilo que foi conquistado com muita dedicação, com noites e noites queimando as pestanas para passar num concurso público. Só para concluir a minha resposta, em 2020, os advogados da União, a AGU, trouxe de volta para os cofres da União 630 não é mi não, é 630 bilhões de reais. E eles enfrentaram poderosos para trazer bilhões e bilhões de volta para os cofres da União. E é isso que se pretende desmontar. Então, assim, é um plano arquitetado, como a história da venda da Eletrobras, através de medida provisória, uma ilegalidade, uma afronta à Constituição. Medida provisória, Torres, exige o quê? Urgência e relevância. Qual é a urgência e a relevância que se tem para toque de caixa, sem a formação, inclusive, de uma comissão especial mista, se votar a venda da sexta empresa mais rica do Brasil? Então, é isso que está acontecendo de forma muito orquestrada. O deputado, infelizmente. Você foi minoria também e ficou numa posição de defesa de uma modificação no Conselho Nacional do Ministério Público a um projeto, uma discussão para que se amplie aí o espaço do Congresso Nacional no Conselho Nacional do Ministério Público, que acompanha, que fiscaliza o trabalho dos promotores, procuradores no Brasil como um todo, e o senhor ficou contrário a esse projeto. Por quê, deputado? Contrário em parte. Nesse quesito da reformulação dos espaços do Conselho, eu penso que esse é um diálogo que ele é bem interessante. Então, eu já te adianto que em relação a isso é bem possível que eu me posicione favoravelmente. A única coisa que eu não sou favorável é a questão do cargo de corregedor. Quem é o corregedor do CNJ? É um membro da Justiça. Quem tem que ser o corregedor do Ministério Público? Um membro do próprio Ministério Público. Quem é que representa a corregedoria aqui na Câmara dos Deputados? Um parlamentar. É assim que tem que ser. Porque se não for assim, você indica politicamente alguém de fora que poderá exercer todas as pressões possíveis em relação às atribuições da corregedoria. É apenas nesse ponto. Eu não concordo que o corregedor seja alguém estranho ao Ministério Público. Deputado, outro projeto polêmico que está sendo debatido aí na Câmara é o projeto 399, que regulamenta o plantio e a extração da planta da maconha para o uso medicinal aqui no país. Qual é a sua posição em relação a isso? O senhor votaria a favor dessa matéria, ela chegando aí para a sua apreciação, deputado? Ou quem defende isso pode contar com o seu voto ou não? Eu sou membro suplente e começaram a fazer uma pressão e aí eu terminei sendo chamado para participar do debate e da votação. E quando cheguei lá, eu fiquei muito impressionado com os depoimentos que vi de pessoas que têm câncer, de pessoas que têm Parkinson, de pessoas que têm Alzheimer, de pessoas que estão minimizando o seu sofrimento através do uso dos medicamentos à base de cannabis. E aí ficam misturando, dizendo que é a liberação da maconha, enfim. Assim, é um debate muito hipócrita e injusto. O tema, eu não conhecia do tema, hoje eu conheço do tema, e eu enxergo que é um tema muito importante para as pessoas que sofrem muito hoje, que precisam de um medicamento como esse, e que hoje custa uma fortuna. A partir da aprovação dessa proposta legislativa, os preços vão ficar à altura do que necessitam esses pacientes. Então, se eu estiver no momento da votação, se o titular não se fizer presente, eu estarei votando favoravelmente. Hoje eu domino o tema, eu não dominava, eu não tinha muita ideia. Inclusive, eu me fazia acreditar nessa história de que seria a liberação da maconha, e não é. Isso é uma ignorância gigantesca, falar que está se discutindo aqui a liberação da droga, não é isso. Trata-se de um medicamento importante para muitas pessoas que sofrem e muito no nosso país. Deputado, falando, você usou a expressão aí, ignorância gigantesca. Você acha que o Brasil, antecipando um processo de
de 2022, político-eleitoral inclusive, estimulando a questão das manifestações, cada base ali criando ali suas aglomerações, suas manifestações. O presidente Jair Bolsonaro puxando naturalmente a base dele, a esquerda discutindo se não está na hora de também ir para as ruas fazer as manifestações. Qual é a sua leitura em relação a isso? Você defende, por exemplo, que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro também não fique olhando só as manifestações de um lado e vá para as ruas também? Ele está procurando desviar o foco, desviar a atenção dos temas que estão sendo votados aqui na Câmara dos Deputados. Estão vendendo o Brasil a preço de banana. Essa aparição dele no domingo, lá no Rio de Janeiro, inclusive que estão especulando na imprensa que custou algo em torno de R$1 milhão, um comício antecipado que o presidente Bolsonaro fez, e o pior, aglomerando, sem máscaras, no momento em que a gente já perdeu mais de 450 mil vidas no nosso país. Uma irresponsabilidade, um péssimo exemplo e um absurdo. Eu penso que a gente tem que se juntar aqui no Congresso Nacional, como nós estamos tentando fazer. Quando eu falo nós, falo do nosso campo de oposição, para buscar solução para os problemas que o povo brasileiro está enfrentando, de paralisia, da perda de empregos, de problemas muito graves que já estão acontecendo e que a tendência é que piorem um pouco mais, inclusive com o anúncio agora da terceira onda. No momento oportuno, a gente fala das eleições de 2022, mas eu penso que não é pertinente que se trate desse tema num momento tão difícil como esse. Mas essa história do Bolsonaro lá no Rio é para desviar o foco. Desviar o foco para vender os Correios, para daqui a pouco tentar vender o Banco do Brasil, porque interessa aos bancos privados, e quem representa os bancos privados, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. A reforma administrativa e outros temas que estão circulando aqui pela Câmara dos Deputados. Agora, deputado, você admite que, de certa forma, mostra, o força ou mostra ali que o presidente Jair Bolsonaro está ali com a base dele viva e enérgica para o debate. E isso assustando, de certa forma, o outro lado, como se parecesse o outro lado, enfim, fora do processo. O senhor defende que as esquerdas ou a oposição também vá às ruas ou não, ou procure ainda continuar respeitando aí o mínimo dos protocolos em relação à pandemia? Qual a sua leitura? E ao mesmo tempo ali, enfim, na comparação, achando que o presidente Jair Bolsonaro está com a massa, com a mobilização bem maior, forte e vivo para o debate de 2022. Pelas motos que estavam lá no evento, não era a massa não, viu, Luiz Torres? Até porque Bolsonaro não representa as pessoas pobres desse país. E eu posso te garantir que ninguém está assustado. Quem está assustado é Bolsonaro, com a queda que ele está tendo todas as semanas nas pesquisas. Ele está desesperado. Ele está vendo que as pessoas estão compreendendo o que tem acontecido no Brasil, porque é inaceitável, é um absurdo, é um crime de genocídio você ter deixado de comprar 100 milhões de doses da Pfizer no ano passado. Pessoas que eram para ter sido imunizadas morreram, Torres. É sobre isso que a gente tem que falar. Quem tem que se desesperar é ele, porque essa conta, essa fatura vai ser alta. Pode ter certeza que os livros de história vão contar isso. Na sua opinião, a CPI da pandemia no Senado já tem material suficiente para algo contra o presidente Jair Bolsonaro? Do processo de impeachment, estou falando? Coisas que se especulavam na imprensa se tornaram muito mais sólidas. Como, por exemplo, se especulava na imprensa que o governo não quis comprar 100 milhões de doses. A CPI mostrou os e-mails que foram entregues, que foram encaminhados, 10 e-mails que foram encaminhados pela Pfizer ao presidente Bolsonaro. A CPI mostrou uma carta que a Pfizer encaminhou a Bolsonaro oferecendo vacinas. Então, são elementos muito importantes para que o povo brasileiro não tenha nenhuma dúvida dos absurdos, dos crimes que estão sendo cometidos pelo presidente Bolsonaro nesse momento tão difícil da crise sanitária. A CPI já começa a produzir a celebração de várias verdades. Deputado, para a gente fechar, você está com o horário aí já também acompanhando, com compromisso agora a partir de 1h50, mas para a gente fechar falando em política mais daqui, você não tem ainda, a gente tem acompanhado suas opiniões e posições, mas do ponto de vista aqui na Paraíba, se perguntar ao deputado Gervásio Maia Filho qual é a posição dele para 2022 em relação à disputa pelo governo do Estado, você está completamente fora do processo do ponto de vista de escolher ali, de sinalizar por alguma indicação. Qual vai ser a sua posição? Você vai arrastar isso lá para 2022 ou consegue construir isso antecipadamente?
Fica com a oposição, fica com o governador João Azevedo? Como é que você está nessa postura? Eu falei isso a você agora há poucos minutos. Eu não acho que seja justo de nossa parte discutir 2022 no meio de uma confusão dessa. A gente tem que discutir, por exemplo, uma solução imediata para o auxílio emergencial, que é de R$150. A gente tem que derrotar a reforma administrativa, que ataca professores, que ataca os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública. A gente tem que tentar evitar lá no Supremo Tribunal Federal, e nós interpusemos 3 medidas do Supremo Tribunal para evitar a venda da Eletrobras. As forças precisam ser concentradas nisso. 2022, a gente vai ter tempo de tratar, vamos discutir com os que integram um partido, com os deputados estaduais, com prefeitos, com lideranças por toda a Paraíba e, de forma coerente, buscar aquilo que melhor atende aos interesses do futuro do nosso país e também, é claro, da nossa Paraíba, na hora certa. Você não decidiu ainda seu destino em relação ao partido, ao PSB? Por enquanto... Eu não estou pensando em absolutamente nada. Se você me perguntar alguma coisa sobre o PSB, eu vou dizer que eu estou muito bem, obrigado. Aí quando eu digo isso, alguém diz, eita, Gervásio, não adianta querer, como alguns fazem, colocar palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que eu estou muito bem, que eu tenho uma relação maravilhosa. Eu estou na CCJ hoje por indicação do PSB. Nós somos mais de 30 deputados, temos 4 vagas, eu sou uma das 4. Então eu tenho me realizado muito. E a prova disso é que do primeiro dia do mandato até hoje, eu votei 100% das matérias sob a orientação da liderança do partido. As especulações que eu tenho, que a gente tem em relação à questão de partido, eu imagino que elas são fruto dessa instabilidade de um sistema eleitoral frágil que a gente tem. Toda eleição tem que se discutir mudanças, porque o Congresso Nacional não enfrenta uma reforma de verdade na nossa legislação eleitoral. Isso é muito ruim para a nossa democracia. Por isso que você fica perguntando, fulano fica, fulano sai, e se não tiver coligação, e se tiver distritão, isso é muito ruim para o país. Eu penso que é preciso que o Congresso enfrente esses temas de uma vez por todas. Tá aí, deputado federal Gervásio Maia Filho, queria agradecer sua participação mais uma vez aqui no Rede Verdade, desejar e boa sorte no mandato. E eu terminei sem falar sobre a reforma tributária, porque não deu tempo. O tempo aqui você tem, eu estou mais respeitando o seu compromisso aí. A reforma tributária, sendo muito prático, para que as pessoas entendam como é o nosso modelo tributário hoje. Os super ricos não pagam. O que danado é super rico, Gervásio? Tem 6 homens, 6 brasileiros, que juntam mais riquezas do que 100 milhões de brasileiros juntos. 6 pessoas têm mais dinheiro do que praticamente a metade do povo brasileiro junto. É por isso que nós somos, Torres, o 8º país mais desigual do planeta Terra. E o nosso modelo tributário? Nosso modelo tributário, para presentear essa turma que tem bilhões e bilhões e bilhões, tributa onde? No consumo. Aí você tem um litro de gasolina que passa de R$5, você tem um botijão de gás que passa de R$100, você tem o preço de um milheiro de tijolo que é impagável, o preço de um pneu de uma moto, de uma bicicleta. Por quê? Porque para beneficiar os grandes milionários do Brasil, tem que jogar no consumo. E aí tudo se torna muito caro e o salário das pessoas termina perdendo a capacidade de adquirir bens, de consumir. Qual seria a melhor saída? Inverter isso. Fazer com que o modelo tributário desse de forma proporcional a tributação de acordo com o tamanho de cada um. Se você tem muito, você vai contribuir proporcionalmente ao muito que você tem. Se você tem pouco, você vai contribuir proporcionalmente ao pouco que você tem. Do jeito que está, é uma estupidez. E ninguém sabe disso. As pessoas só sabem que as coisas custam caro e não entendem por quê. Custam caro, gente, porque o nosso modelo tributário é uma estupidez. E quando se fala em mudar o modelo tributário, os poderosos correm aqui para o Congresso Nacional para tentar evitar, para que as coisas continuem sendo do jeito que são. Infelizmente é assim, Tom. Ou seja, do jeito que ela está aí para ser apreciada, aliás, do jeito que o Planalto deseja, você acha que ela não faz muito efeito, ali é só uma moldura dentro de uma reforma que realmente precisaria? Perfumaria, Torres. Você pega vários tributos, nós vamos simplificar. O que é que isso vai mudar na vida das pessoas? Quem ganha muito vai contribuir mais ou vai continuar sem contribuir? Porque quem ganha muito não contribui nada ao leão. Quem mais contribui é quem ganha menos. Isso é injusto demais.
E o pior, aquilo que eu falei, para compensar essa perda de arrecadação, porque quem mais dinheiro tem não contribui com nada, tem que jogar a tributação do consumo. Aí você escuta dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos as coisas são mais em conta. No Paraguai as coisas são muito mais em conta por conta do modelo tributário. Você ganha um salário mínimo aqui, você não consegue comprar nada. Se você inverte o modelo tributário, você vai ter a gasolina mais em conta, você vai ter o gás de cozinha mais em conta. As pessoas ganhando o que ganham, vão comprar muito mais. Mas eu não tenho muita fé não, porque há muita covardia no meio do jogo da política. Infelizmente, a realidade é essa, Torres. Tá aí, deputado federal Gervásio Maia, inclusive esse tema, reforma tributária, é o tema que a gente vai ouvir agora com o Napoleão de Castro, que trará outras informações também aí de Brasília. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Me fiz entender, tentei ser o mais didático possível. Obrigado, Torres, um forte abraço para todos vocês que fazem o sistema Arapuã. Um forte abraço nos internautas e também nos telespectadores que nos acompanham nesse momento. E eu sei, viu, Torres, que a audiência é grande. Bom demais. Valeu, gente, muito obrigado. Vou voltar aqui para a votação da PEC administrativa para votar contra e a favor dos servidores. Tá aí. Valeu, gente, muito obrigado. Obrigado, deputado Gervásio Maia. Vamos com o Napoleão de Castro, ele traz informações, inclusive, sobre a reforma tributária que o deputado Gervásio Maia estava tratando aqui conosco. Napoleão, é com você. Oi, Luiz. Boa tarde a você. Cumprimentos ao nosso telespectador. Prazer enorme voltar aqui de Brasília nesta terça-feira, no acompanhamento dos temas mais importantes em nível de Congresso Nacional e também na capital federal. Hoje, CPI da pandemia. A secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, é a convidada. Ela é aquela profissional da saúde, Luiz, que há muito tempo defende o uso da cloroquina como tratamento preventivo para a Covid-19. Por isso, e por não ter exatamente a comprovação de uma eficácia científica por parte dos cientistas e da Organização Mundial da Saúde em todo o mundo, os senadores resolveram convocá-la, já que ela está à frente exatamente de uma pasta do governo, para dar explicações a respeito desse tema. Amanhã, a CPI da pandemia terá apenas uma ação administrativa, votação de requerimentos para novos convidados a vir à comissão e também questões internas da própria CPI. Não tem calendário de convidado para depor amanhã, quarta-feira. E estamos com um périplo de prefeitos aqui em nossa capital, principalmente do nosso estado, Luiz. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que é líder da maioria no Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem recebido vários e falou das ações na liberação de recursos e no encaminhamento de emendas para os chefes de executivos municipais. Trabalhando para que a gente possa construir um cenário positivo para que as ações continuem chegando nos municípios do nosso estado. E eu tenho a convicção de que nós vamos aumentar ainda mais esse trabalho para levar ações concretas, seja na área de saúde, de infraestrutura, né, de educação, de assistência social, que é por demais importante. Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso Nacional, em entrevista à equipe Arapuã. De Brasília, do Congresso Nacional, Senado da República, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, muito obrigado, Napoleão. Para a gente fechar aqui, isso é uma informação do governador João Azevedo, concedeu entrevista agora há pouco na Arapuã FM, no programa Arapuã Verdade, e dentre outros temas, no campo político, ele confirmou o retorno do PT para os quadros, né, do governo do estado, para ocupar ali uma secretaria, e diz que trabalha com uma tese de ter, sim, o PT aqui do estado no seu palanque nas eleições de 2022. O governador também fez ali uma leitura de que a chapa para 2022 para a reeleição, discutida ali por vários partidos e vários nomes, também aceitará sem bloqueio, sem restrições, nomes daqueles que votam no presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, não há esse veto, esse bloqueio antecipado. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.